A outra vez, você lembra? Foi quase 3 minutos. Ah, já foi. Oi. Juliana? Então, boa noite para todo mundo. Hoje é o nosso terceiro encontro do projeto de extensão às áreas do Obrador do Direito, coordenado pelo professor Davi. Hoje teremos a palestra do Dr. Jorge Doria. Eu sou a Juliana, sou extensionista do projeto, e agora eu vou ler do currículo do professor Davi. Ele é professor adjunto de Direito Processual Penal da UF, atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é mestre e doutor em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela FRJ e é coordenador de monitoria do Departamento de Direito da UFQ de Macaé. E agora eu vou passar para a Mariana, que ela vai ser mediadora junto comigo hoje. Boa noite a todos. Agora falando um pouco sobre o nosso palestrante da noite, o Dr. Jorge Doria atua enquanto advogado criminalista, sendo ele formado pela UERJ em Direito, sendo também pós-graduado em Direito Civil, mestre em Direito pela Universidade do Iguaçu, e além disso ele também estudou na Universidade de Burgos, na Espanha, sendo especialista em Direitos Humanos. Agora daremos a palavra ao nosso palestrante. Boa noite, minha gente. Boa noite, professor Davi Augusto Fernandes, meu amigo de longos anos. Me sinto honrado em estar aqui. Aceitei de pronto o seu convite em participar aqui dessa mesa redonda, né? No caso aqui, essa mesa quadrada, dessa tela aqui junto com as pessoas, que, na verdade, é o nosso habitat natural, né? do dia a dia. Eu acho que desde o início da pandemia vem sendo assim desse jeito e temos que aceitar e dar graças a Deus que estamos bem, estamos todos vivos, tá? E felizes por estarmos aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor José Antônio. Tudo bem? Prazer também conhecê-lo também. Boa noite, moçada. Boa noite, estudantes, tá? Do curso de Direito, estudantes e estudiosos. Eu, antes de começar aqui a nossa reflexão, eu queria dar uma passada num ditado, né? Num fragmento escrito pelo filósofo italiano Pier Cesare Rivoltella, no jornal italiano Avvenire, de agora, de 27 de maio de 2022. Ele disse o seguinte: olha, voltemos à lição da pandemia. O que há no ensino universitário que não seja fruível, também à distância, e que não seja tecnicamente reprodutível? Essa é a verdadeira pergunta a ser feita. E ele conclui: a resposta é simples, a experiência. A universidade deve poder ser uma experiência, ou seja, um esforço de vivências, inclusive emocionais, um lugar onde a discussão científica e não a transmissão estejam no centro, uma realidade de amadurecimento das profissionalidades no debate entre pares, uma oportunidade para encontrarmos professores, consultores de carreira, entre aspas, mas eu diria, mais acima de tudo, adultos significativos. Em última análise, uma companhia, uma comunidade de professores, de estudantes, nem mais nem menos do que aquilo que a natureza original, desde a Idade Média, indica. O desafio é pensar essa possibilidade dentro da complexidade de hoje, harmonizando os tempos da sociedade de aceleração, sem demonizar a tecnologia, mas liberando as suas potencialidades humanizantes. Reparem, vocês que estamos ainda vivenciando esses tempos de pandemia e fomos praticamente obrigados a nos ater a essa ferramenta virtual, e essa ferramenta que está ditando as regras atuais de todo o processo judicial, não só do ensino, mas do processo em si. É o que vamos conversar muito hoje. Tá? Me foi colocado assim algumas situações para que eu pudesse conduzir essa palestra com mais organicidade. Por exemplo, primeiro tópico aqui: para servir de paradigma aos graduandos, informar como direcionou-se para essa área do direito e o seu trajeto até alcançá-lo, assim como os motivos para
o direcionamento da área de atuação. Bom, minha gente, preste atenção numa coisa. Eu, na verdade, aos 13 para 14 anos de idade, eu segui os caminhos, os passos do meu tio, Silvio Duarte Viana, que, curiosamente, se formou aí na Universidade Federal Fluminense. Ele foi advogado da UF, ele se formou em 1970, ele passou no exame da ordem em 1971 e teve o primeiro escritório dele em 1973. E aquela proximidade com o meu tio me fez com que eu trabalhasse com ele, me fez com que eu ganhasse o meu primeiro emprego sendo office boy do meu tio. Gente, eu faria tudo de novo, sinceramente. Eu tinha, na época, 14 anos de idade, eu ficava sozinho numa sala minúscula, eu acredito que não tenha mais de 4 metros quadrados, tá certo? Que eu ficava numa sala de espera, não havia uma mesinha, eu ficava sentado lá numa cadeira e eu recebia as pessoas, recepcionava as pessoas, e eu fazia trabalho de banco, eu fazia trabalho de prefeitura, eu fazia trabalho de fórum, e era isso que mais me empolgava. Pasmem vocês, eu gostava de ir ao fórum, eu gostava de buscar processo, eu gostava de trazer processos, tá? Eu gostava de ler os processos, mesmo sem entender absolutamente nada do que estava lendo. Tá? Eu já estava começando a me palpar, a ler aqueles processos físicos. Tá? E já começava a dizer o seguinte, caramba, eu quero fazer isso daqui, eu quero ser como meu tio. Eu começava a ler as peças do meu tio, eu começava a ler as decisões judiciais, e isso palpitava o meu coração. Essa é a grande verdade. De tal forma que meu tio, depois de um ano, vendo que eu precisava de alguma coisa melhor, ele foi e me colocou para trabalhar dentro de um cartório em Nova Iguaçu. O ofício é o segundo ofício de notas. Esse cartório é um cartório extrajudicial. Veja, ele é um cartório de notas, ele é um cartório onde tem serviço de registrador, não é? Registro de títulos e documentos, na época tinha, e registro de imóveis. E também ainda tinha também, tá, a parte cível. Isso, ou seja, lá nesse cartório funcionava um serviço cível ligado à segunda vara de família. Tá? E eu exercia 2 funções. Eu datilografava escrituras. Veja, naquela época, minha mãe havia me colocado no curso de datilografia, eu era bom datilógrafo, eu gostava de datilografar e era rápido na datilografia. Eu datilografava escrituras e, à tarde, eu aprendia a manusear os processos. Veja, aquele serviço que hoje um técnico judiciário faz, eu já fazia aos 14 anos de idade. Abrir conclusão, abrir data, abrir vista para o Ministério Público, tá? Datilografar as ordens judiciais, tá? As sentenças que vinham rascunhadas, eu formatava as sentenças, tá? E ia despachar com os juízes da vara, já aos 14 para 15 anos de idade. E como eu era datilógrafo, eu fazia as audiências com os juízes das varas. Isso me fez ganhar uma experiência, vocês não têm ideia como isso abriu a minha cabeça, porque, na verdade, eu ficava cada vez mais envolvido nos temas, porque, na verdade, como era uma vara civil, eu deveria conhecer, como eu acabei conhecendo, o Código de Processo Civil e o Código Civil. Né, Juliana? Então, eu estava ali olhando, eu diria, caramba, eu tenho que aprender isso, mas já é possível. Tá? Eu tenho que passar numa universidade. Mas eu ainda estava terminando meu ginásio ainda. Mas eu dei um tempo, tá? Eu esperei, e quando eu entrei no 2º grau, aí eu fiz o meu primeiro concurso público para o Tribunal de Justiça, para o cargo de auxiliar judiciário. Tá? Mal sabem vocês que eu fui cair numa primeira vara de família de Nova Iguaçu, onde tinha pelo menos uns 50 mil processos parados, tá certo? E eu lá cheguei com mais 4 técnicos judiciários, 4 amigos que foi muito bom, que galgaram, claro, um curso de nível superior, e eu tinha um nível ainda de 1º grau, mas, felizmente, eu era um pouquinho mais experiente do que eles, então eu pude ensinar todo o serviço
para eles. Então, o trabalho correu assim muito leve para todos nós. Tá? Eu fui deslocado para o gabinete, mais uma vez, né, porque eu já tinha mais habilidade com as audiências, e fui ser secretário de vários juízes. Por lá passaram juízes hoje que são desembargadores, e quando a gente se encontra hoje em dia no Tribunal de Justiça, é uma festa, uma homenagem muito grande, porque a gente se faz conhecido e eles passaram a conhecer assim, o meu trabalho. Só que, é claro, minha gente, o salário ficou muito defasado. Sim, é uma verdade. Você não tem como, ainda mais eu que trabalhava como auxiliar judiciário, ganhava muito pouco e mal dava para pagar a minha universidade, porque eu comecei o meu curso de Direito na Universidade de Nova Iguaçu, na Unig. Tenho muita honra disso, de ter estudado lá 1 ano da minha vida. Tá? E eu pude perceber que eu deveria fazer, como de fato eu acabei procurando, saber que na UERJ havia a possibilidade de fazer uma transferência interna de curso. Então, o que eu fiz? Eu fiz a prova, fiz outra prova, passei, na época, em primeiro lugar, em 1980, e aí eu recomecei na UERJ, tá? A minha trajetória. É claro, evidentemente, que na Unig eu ficava, digamos assim, pedindo bolsa de estudos e nunca tinha, tá? Nunca era possível. Aí, quando eu passei para a UERJ, a Unig resolveu me dar a bolsa de estudos. Mas eu pensei, bom, agora que eu estou na UERJ, agradeci, não vou precisar, mas, veja, as portas não se fecharam. Porque logo depois que eu saí da UERJ, né, do curso de Direito, eu passei, ainda fiz um curso de especialização aí mesmo na Universidade Federal Fluminense, em 1987, tá? E depois eu fui fazer mestrado na Unig, e aí o diretor ainda era o mesmo diretor da minha época, e me concedeu uma bolsa gratuitamente. Eu fiz meu mestrado de graça por conta disso. Tá? Mas vejam vocês uma coisa, antes de embalar nessa universidade, meu estudo universitário, eu já tenho que falar um pouquinho mais da Vara de Família, onde eu aprendi, de fato, muita coisa. Tá? E tinha um horário muito flexível, porque eu era o oficial, eu era o escrevente carregado das audiências, então trabalhava de 1 às 5 da tarde, mais ou menos. Tá? Então, eu podia estudar na UERJ de manhã e à noite. Às vezes, o professor do dia não poderia estar naquela manhã, e ele marcava aula à noite, e eu ia para a faculdade de manhã e voltava para trabalhar, depois voltava à noite, saía de lá 11 horas da noite. Era uma confusão danada, mas consegui superar muitas coisas. Vocês imaginem como. Para vocês terem uma ideia, tá? O meu primeiro ano de UERJ foi muito engraçado, porque eu pegava trem, né? Claro, não tem lotado, às 4h30 da manhã. Logo no início eu andei na porta, né, como todo mortal anda, mas quando descobriram que eu era estudante de Direito, arrumaram um banquinho e eu fiquei fazendo atendimentos dentro do vagão, sentado no banquinho. Eu mais parecia um pai de santo, mas tudo bem, lá eu todo dia, ensinando as pessoas, falando, mas, claro, tinha a prática mais em vara de família, vara civil, então a coisa fluiu, o tempo passou e a gente está por aqui hoje. É claro, minha gente, que ainda o concurso de auxiliar judiciário ainda foi pouco para mim em razão do salário. Parti para ser oficial de justiça numa comarca que vocês devem ter ouvido falar, chamada Silva Jardim, uma comarca do interior, perto do Rio Bonito, região dos Lagos, por ali, né? Friburgo, Nova Friburgo, tudo mais. Fiquei lá 1 ano. E lá em Silva Jardim, eu aprendi tudo e mais um pouco sobre ser oficial de justiça, e como tinha essa experiência dos cartórios anteriores, haviam 10 anos entre ser bagrinho, auxiliar judiciário e tudo mais, tá? O juiz que estava lá chegando, o doutor Ciro Darlan de Oliveira, que hoje em dia é desembargador, automaticamente me chamou para o gabinete, lá fui eu secretarial de novo, mas em contrapartida eu fiquei preso naquela comarca pelo menos a semana inteira, porque ele resolveu fazer todas as audiências, ocupava os espaços todos, e eu era o único oficial de justiça da cidade.
Então, não tive muita moleza. A grande verdade é essa. Mas aprendi muito, vejam vocês, aprendi muito mais com ele, porque eu assistia tribunais de júri, sabe? Eu não só assistia, eu organizava os tribunais do júri, eu montava os tribunais do júri. Então, eu vi muitas sessões de tribunais de júri. Então, eu já estava consolidando ali a minha perspectiva como advogado, tá? Naquele exato momento, tá? De verificar que era fácil, era bom, era natural, era tranquilo, a linguagem já fazia mais significado para mim e me tornar advogado. É claro que, sendo do Estado de Justiça, infelizmente, eu tive de suspender o meu curso durante praticamente um ano, tá? Para poder cumprir bem a minha tarefa como Estado de Justiça, mas depois destranquei a universidade e acabei me formando, tá certo? E, concomitantemente, quando eu saí de Silva Jardim, eu agora me tornava escrivão de Polícia Civil. Já era um terceiro concurso que eu fazia e me tornava escrivão de Polícia Civil, juntamente com o doutor Davi. Comecei a carreira de escrivão de Polícia Civil juntamente com o doutor Davi Augusto Fernandes. Tá? É claro que ser escrivão de Polícia Civil me trouxe outra perspectiva, que agora eu já estava mais entendido do que era o Poder Judiciário, já entendia as decisões judiciais e agora aprendia sobre a investigação policial. Gente, é uma escola viva. Eu acredito que seria muito interessante, por exemplo, tá, se os órgãos reguladores de estágios forenses colocassem a delegacia de polícia como estágio para o estudante de direito. Tá? Vi muitos delegados de polícia competentes, amigos, atenciosos, certo? Aprendi muita coisa na Academia de Polícia Civil. Tá? Dentro da minha carreira, principalmente, também pude ser o melhor dentro da minha carreira, tá? Mas é aquela tal história. O tempo foi passando, o magistério batendo a minha porta, que até então já terminava o meu mestrado, sabe? Então era hora de eu me decidir ser delegado, sabe, ser advogado, e preferi abdicar de tudo para ser advogado e ser professor universitário. Tá? Tem um tópico aqui que fala sobre a questão das idiosincrasias da nossa fala. Sim. Primeiro, identificar as vantagens e desvantagens no desenvolvimento da sua atividade. Muito bem, eu acho que a principal vantagem que eu tive no desenvolvimento da minha atividade era, antes de me formar em Direito, antes mesmo de estudar Direito, eu conheci o lado prático do Direito. Isso, para mim, foi muito difícil, porque poder compreender todo um procedimento processual, tá? Sem ter a menor noção de teoria geral do processo, sem ter a menor noção de direito processual civil, foi complicado, mas eu venci. E dentro da universidade, a coisa ficou bem mais fácil também, porque eu comecei a observar uma certa lógica em tudo aquilo que eu fazia. Então, todos aqueles artigos que os professores se reportavam em sala de aula, tá, eu já tinha de cabeça, praticamente. Então, fui muito bem colocado nas provas e tudo mais. Os colegas me tinham como uma referência. Eu gostava muito de poder ajudá-los, porque eu tinha um pouco mais de experiência, então a coisa foi fluindo muito mais. Tá? Mas você, por que conseguiu a carreira de juiz, de promotor? Não, eu não queria. Eu queria ser advogado. Eu queria me tornar advogado. Eu queria lidar com as liberdades individuais. Eu queria ser advogado e criminalista. Essa é a grande verdade. Eu fui talhado para isso. Tanto assim que logo depois que eu larguei, tá, a Polícia Civil, que eu entrei para a docência, tá, o meu primeiro posto foi ser professor, nada mais nada menos do que na Escola da Defensoria Pública, na Fundação Escola da Defensoria Pública. Era o único professor advogado. Fiquei lá durante um ano e tive colegas defensores públicos maravilhosos, que me deram apoio, que me deram atenção, né?
mas não fiquei como defensor público, não quis fazer concurso, muito pelo contrário, eu queria ensinar. E como, de fato, eu ensino até hoje. Eu leciono há pelo menos 44 anos. Eu só de Estado-Cissá eu completei recentemente 22 anos, até me aposentar por lá. Eu fui diretor da Uniabel em Nilópolis durante quase 5 anos da minha vida. Então, eu me via entre o magistério e me via como advogado. E como advogado, né, a principal diferença minha, tá, como advogado, é porque eu agora, quer dizer, eu desde 1996 que eu sou advogado, o meu tio é advogado também, meu tio é advogado há 51 anos, a OAB deles, pasmem, é 4.953, né? A minha é 88.817, tá? E eu tenho, tá, o maior orgulho, tá, de ser professor, principalmente de alunos quando eu falo em prática forense. Eu sou professor de prática forense, inclusive. E essa prática, ela precisa ser repensada. Porque, imaginem vocês, por exemplo, hoje em dia, quando você acaba de se formar, o que você pensa em fazer? Aí você fica assim, será que eu vou ser obrigado a fazer um concurso público? Será que eu vou ser obrigado a fazer logo o exame de ordem? Quando eu estou conjecturando isso com os meus alunos, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: olha, logo assim que você se formar, o ideal será você prestar logo o exame de ordem. Ainda que você não queira advogar, você pegue o certificado e guarde o certificado. E vá tentar o que for o seu sonho. Você quer ser promotor? Você quer ser juiz? Você quer ser delegado? Se prepara para isso, mas se prepara bem. Tá? Não vai sair tentando fazer concurso que você vai acabar se bitolando, tá? E não é pela tentativa que você vai vencer isso ou aquilo outro. Não é por aí. É importante que você estude, que você se prepare, com decência, né? Isso, que você se prepare. O curso de Direito, por exemplo, não é um grande curso preparatório onde você vai sair e vai ser apto a fazer concurso público. Não. O curso de Direito não lhe dá essa formação. O curso de Direito lhe dará competência e habilidade para você ter uma formação jurídica necessária para você entender, tá, os meandros da advocacia, certo? Principalmente a questão, tá, a questão ligada ao próprio regimento disciplinar da OAB, que eu prezo muito e eu faço questão que todo mundo conheça. Isso é muito importante. Conhecer o Estatuto da OAB é a premissa número 1 do advogado. O advogado que se preza, ele precisa conhecer os seus limites. Nós hoje, vocês, por exemplo, eu tenho aqui 16, 20 pessoas na sala, eu posso dizer, por exemplo, sabe, que mesmo tendo audiências virtuais, infelizmente, você vê ainda advogados antigos, tá, que não têm um certo domínio em lidar com essa tecnologia. Veja vocês uma coisa, é complicado. Mesmo na audiência virtual, tá, tem advogados que se destrambelham, que são provocados, às vezes, é bem verdade, por certas autoridades que estão do lado de lá e perdem a razão, isso, acabam falando palavrões e um montão de bobagens e tal. Não, vamos ter paciência, vamos ter calma. Importante isso. Eu pude ter essa calma porque eu trabalhava junto com eles. É bem da verdade. E hoje em dia o que deve acontecer com todo estudante de direito, por exemplo, é frequentar exatamente esse tipo de encontro para que possa se espelhar nesse ou naquela pessoa e perguntar como foi aquilo, aquela transição, como foi isso ou aquilo, para que ele possa, de fato, deduzir e verificar se realmente está vocacionado ou não para aquela área. Eu sou advogado criminalista e trabalho, por exemplo, sabe, minha banca de especialização é Tribunal do Júri, que lida com os crimes dolosos contra a vida, por exemplo. Minha gente, é
extremamente difícil, complexo trabalhar com o Tribunal do Júri. A começar pelo corpo de jurados, pelo Conselho de Sentença, tá? Que deveria ser formado, de fato, por pessoas leigas. Sim, carpinteiros, pedreiros, donas de casa, etc., 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 mas não. Devido a essa questão empregatícia, tá certo? Hoje em dia, o colegiado do Tribunal do Júri é composto praticamente de funcionários públicos. Aí, minha gente, vamos lá. Funcionários públicos. Por conta e ordem do quê? Por conta e ordem da liberação do trabalho. Não é? Do abono do dia trabalhado. Então, o funcionário público ele vai servir ao júri, estando em sessão ou não estando em sessão, para ele tanto faz, tanto fez, que o salário, como está à disposição do júri, o salário dele vem, de qualquer maneira, para o bolso dele. Tá? O que acontece, tá, em alguns casos, tá, e eu já presenciei isso, tá, é que alguns promotores de justiça, por exemplo, tá, se alinham como se fossem colegas funcionários públicos iguais aos jurados. E tratam eles como colegas. Aí, minha gente, fica difícil. Como é que um promotor vai tratar um jurado como colega? O jurado é o juiz do fato. Não é? Ser tratado como colega, não é? Eu já peguei 2 ou 3 ocasiões desse sentido aqui e fui obrigado a fazer uma pré-eleição para os jurados assim, nesse sentido. Agora, claro, vejam vocês uma coisa. Convencer os jurados também é outra trajetória hercúlea, difícil, tá? Mas não muito complicada, porque o jurado ele quer ouvir, ele quer entender o fato, ele quer entender o que houve. Então, quando você deixa o MP falar, como eu já deixei inúmeras vezes, eu não fico interrompendo à toa o promotor de justiça para aparecer, para demonstrar a moratória. Não preciso disso. Eu deixo ele falar, ele vai falando, presta atenção no que ele fala, porque é importante para mim prestar atenção no que ele fala, a tese que ele está argumentando, vou pontuando tudo aquilo que ele vai falando, evidentemente, é claro. Tá? É bem verdade que falar pode parecer, digamos, muito rápido falar 1h30, mas é complicado e difícil, no tribunal do júri principalmente. Tem promotor que fala meia hora, mas como se tivesse falado 10 horas. Ele despeja tanto conteúdo perante os jurados que você precisa entender o que ele falou para você realizar o contraponto disso tudo. Não chama a atenção dele, tá? Mas quando eu geralmente começo a falar, aí o promotor começa a querer aparecer em cima de mim, mas eu gosto disso, né? Eu gosto do debate, e aí o debate fica acalorado, fica bom, mas eu deixo ele provocar. Ele provocar. Isso é muito importante. A escolha dos jurados, muita gente fica me perguntando, como é que você escolhe os jurados? Gente, temos um problema sério, porque se o sujeito é funcionário público, tá? Logo assim antes de instalado, de começar o sorteio, a primeira coisa que eu recebo na minha bancada são bilhetes, tá? Trazidos pelos jurados que pedem para que você não os escolha, porque ele tem um compromisso aqui, ele tem um compromisso ali e ele tem um compromisso lá. Veja, nós temos direito a 3 recusas imotivadas, sem motivação. É bem verdade se você der azar do juiz sortear aquele jurado que te deu o bilhetinho, tá? É melhor você mandá-lo para casa, porque se você insistiu e colocá-lo no júri, com certeza ele pode ficar chateado contigo e pode lhe dar aí um veredito que você não vai gostar. É bem verdade que você não sabe disso, você não sabe qual será qual deles virá. Negativo a você, mas você vai por dedução. Bom, esse cara pediu para ir embora, ele deve estar com o filho doente, deve estar com os em casa, com certeza ele vai embora. Tá certo? Muito importante escolher jurados de idade. Eu gosto de escolher jurados de idade, por causa da minha idade, por causa da minha feição. Eu sou idoso, né? Eu sou um senhor de idade. Então, falar com o idoso é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Gosto da minha barba branca, gosto do meu tom de voz,
né, da minha persuasão, gosto de olhar dentro do olho dele e gosto de observar também que eu estou sendo ouvido. Não é verdade? Tá? Mas também gosto de falar com mulheres. Mulheres prestam muita atenção no júri. Mulheres são ótimas juradas. Sinceramente, mulheres são ótimas. Gosto de lidar com mulheres, porque eu vejo que as mulheres são mais detalhistas. E eu gosto de explorar detalhes do processo. Eu, quando vou ler um processo, eu geralmente escolho algumas peças e tiro cópias, não é isso? E entrego pessoalmente uma a cada um a cópia e peço para olhar comigo, peço para ler comigo, e todo mundo acompanha a minha leitura. Eu tenho toda a paciência do mundo. Eu sou professor, e o jurado é leigo, e o jurado precisa aprender o que consta daquele processo. Então, eu não só uso a emoção na hora que tem que usar, não é verdade? Só uso os extremos também, me jogo no chão, às vezes fiz que estou endemoniado no momento certo, mas na maioria dos casos eu sou uma pessoa absolutamente normal, tá? E tenho tido assim sucesso. Outro dia eu me vi num júri com um aluno meu que foi da Chassi Sá, do Campus Meyer. Né? Eu reconheci, claro que ele também me reconheceu, ele já estava na comarca de Angra dos Reis, ele já estava lá já há alguns meses, imbatível. Tá? E veio me contar feliz isso. Olha, doutor, professor, aqui ninguém ganha de mim. Eu digo, nossa, que honra, que beleza, que bom. Né? Então, quer dizer que você aprendeu muita coisa de mim, né? Você, aprendi. Muita coisa do senhor eu aprendi, devo ao senhor. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, olha só que eu não te ensinei tudo. Aí ele olhou para a minha cara e falou, não, tem coisas que só vamos ver aqui no debate. Gente, foi o primeiro júri da minha vida que demorou uma semana. Imagina, você vai para um júri que você prevê um tempo máximo de 2 dias. Então, você leva 2 mudas de roupa. E aí o júri dura de segunda a sexta-feira, começando a sessão às 9 e terminando às 10 da noite. De segunda a sexta-feira, você só leva 2 mudas de roupa. Então, eu saía do júri, ia para o hotel, lavava a roupa, botava a roupa atrás da geladeira e torcia para que a roupa ficasse seca para voltar no dia seguinte. Olha, era um sufoco danado. 1 semana de júri. E foi um veredito a meu favor, apertado, 4-3, tá? Mas foi lindo o júri, lindo o processo, o garoto mandou muito bem mesmo, sabe? Eu o parabenizei, disse ele que estava feliz da vida, mas que naquele caso, exatamente, haviam coisas ali que eu precisava explorar e explorei e levei. Tá? Vejam vocês uma coisa, tem para finalizar aqui, algo, eu não quero me alongar muito, tem aqui, diz o seguinte, olha, para finalizar, diz aqui o seguinte, descrever as possibilidades e os prejuízos da saúde dos profissionais, como estresse em decorrência da atividade laboral. Queridos, advogar é estressante? Sim, na medida em que você é desorganizado, na medida em que você não tem agenda, na medida em que você não se pauta por uma organicidade em termos de seu escritório. Pelo amor de Deus. Tá? A advocacia não é uma aventura. Você não pode ser um aventureiro, você não pode ser uma pessoa que você pega um processo, tá? Sem conhecer bem a causa, vamos ver no que dá. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não conhece direito do trabalho, não tente fazer uma reclamação trabalhista. Se você não conhece processo penal, não tente fazer júri, porque você vai se atrapalhar. Existem os generalistas, existem os especialistas. Tá? Generalistas, aquelas pessoas, por exemplo, tá? Que pegam todas as possíveis causas que vêm para eles. Consumidor, civil, família, não é? Crime, né? Algumas escrituras também, né? E os especialistas, aquelas pessoas que se especializam num só ramo,
Consumidor, só pega consumidor. Família, só pega família. Cível, só pega a vara cível. Inventário de exceções, seja crime. Tá? Há, atualmente, uma profusão, tá, da tecnologia dentro do nosso sistema jurídico, que elevou a advocacia ao nível 4.0, ou seja, a advocacia no nível 4.0 com relação às novas tecnologias do operador do direito, que não precisa ser necessariamente advogado. É um dado interessante. Eu tenho aqui, separei para vocês aqui um dado, tá, que eu retirei de um podcast de um professor, tá, o professor Marcílio Guedes, tá, do podcast Amo Direito. Depois eu vou deixar aqui o número do meu telefone no WhatsApp. Quem quiser ouvir esse podcast, é muito interessante. Ele coloca aqui, ele fala dos generalistas, dos especialistas, ele tem um terceiro comando chamado nexialista, como sendo a pessoa que integra várias áreas que não se juntavam na advocacia. Tá? É uma habilidade de futuro, né, com tendências mais profundas, que há novas oportunidades, inova no mercado, etc. e tal. Vejam vocês uma coisa. Exemplos de nexialistas. Vou dizer para vocês algumas carreiras dentro do direito que podem não ser exercidas por advogado. Mas veja, se você já é advogado, pensem nisso. Olha só, algumas carreiras do direito que eu não sei se vocês já viram na vida. Head de inovação, empreendedor em Lautec, desenvolvedor de negócios, gerente de privacidade, ligado à Lei Geral de Proteção de Dados, by designer, by default, arquiteto jurídico, que lida com operações jurídicas, business by, profissional de segurança cibernética, conformidade com código aberto, gerente de projetos para tecnologia, compliance pro, gerente de conhecimento, gerente de riscos internos dos escritórios em relação às empresas, oficial de transferência de tecnologia, fashion law, sim, a tecnologia industrial da moda, tá? Protetor de atividades de ativos digitais, profissional de apoio aos litígios e consultor de descobertas online. Vocês já viram isso na vida? Pois é. Mas hoje, o que se aprende dentro de uma universidade, tá? Ela dá para o gasto, até para o exame da OAB. Mas para o seu sustento, não dá mais. Tá? O professor Marcílio, por exemplo, ele designa 2 tipos de oceano. Um oceano vermelho, que é cheio de advogados, que são comuns, que se acotovelam, que lutam por um espaço. Tá? Tem advogado que não chega a ganhar nem um salário mínimo. Minha gente, vamos lá, vamos pensar. A saída é o concurso? Será? Não, eu quero advogar, mas para eu advogar, o que eu preciso? Não, eu preciso primeiro gostar até do processo eletrônico judicial. Tá? Ou a saída, ou então você fica no Oceano Azul, que é onde que vocês estarão evidentemente envolvidos com essa turma aqui, com essas novas cadeias, essas novas profissões ligadas à tecnologia no direito. Compreendam isso é importante. Eu tenho um podcast muito bacana, e eu, com certeza, no decorrer aqui, eu vou deixar aqui na nossa interação, tá, o meu e-mail, o meu podcast, o meu número do WhatsApp para vocês, para que eu possa estar mandando materiais para vocês e vocês fazerem um bom uso, um bom proveito disso. Eu gostaria de encerrar aqui a nossa fala, tá? Evidentemente, mas para que outro colega também possa também fazer referência dele, dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz porque eu me encontrei. Eu me encontrei no direito, não só como advogado, mas como professor.
eu me encontrei porque eu tenho, tá? Eu há bem pouco tempo atrás, eu tinha turmas virtuais, como eu estou vendo aqui, tá? Com uma média de 150, 200 alunos, tá? Que estudavam, turmas do Brasil inteiro que vinham fazer aula comigo. Tá? E eu ficava muito feliz quando nossas aulas iam além do tempo, porque, na verdade, era cada dia que passava era uma experiência nova, uma experiência diferenciada. Tá? Por isso que eu penso que repensar a prática do direito ela é importante. Tá certo? Hoje em dia eu tenho muito orgulho, por exemplo, quando eu falo em processo penal, no curso de pós-graduação, alguma coisa sobre autos de prisão em flagrante, e eu me lembro, Davi sabe muito bem disso, tá? Que nós lavramos juntos, eu acredito, para mais de 1.000 flagrantes, 1.000 autos de prisão em flagrante delito, tá certo? Com ou sem a presença do delegado ali orientando, mas sempre tudo dava muito certo, e hoje em dia o aluno ele vê como a nossa desenvoltura, como a nossa prática foi boa aí nesse contexto. Tá? Mas digo sempre a eles, tudo isso foi fruto de determinação, evidentemente, foi fruto de digamos assim, como é que eu vou dizer a você, de disciplina, não é? E sendo disciplinado, tudo acontece. E agora o momento é de vocês. Queria agradecer a todos. Davi, obrigado. Obrigado, Juliano, doutor Zé Antônio. Obrigado, Mariano. Obrigado. E a todos vocês, obrigado também. Estamos abertos aqui, claro, a perguntas, evidentemente, que virão, evidentemente. Estamos aqui. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Gente, estamos tendo uns probleminhas técnicos com o link, mas nós já resolveremos e mandaremos. Enquanto isso, estamos abertos para perguntas, tá bom? Tá bom, obrigado. Professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Isso. Você consegue me escutar? Alto e claro, filha. Que bom. Eu estou com uns probleminhas de internet, então, assim, alguns momentos da sua exposição ficaram um pouco travados. Eu queria entender o seguinte, você disse que escolheu pela advocacia. E em que momento foi a sua transição para a docência e por quê? Por que você escolheu esse caminho da docência? A docência eu escolhi porque eu fiz, o meu segundo grau foi de formação de professores. Sabe, Natália? Eu, na época, na minha época, enquanto segundo grau, tá, eu achava... Primeiro que eu venho de uma família de professores. E a minha mãe, meus tios, tinham uma escola. E, em termos de trabalho, eu comecei um trabalho também dando aula. Eu alfabetizei muitas crianças, muitos adultos, inclusive, também. Então, eu tinha uma paixão desde cedo pela docência. A docência superior veio por conta da formação em Direito, né? Da especialização que eu fiz aí na Universidade Federal Fluminense, Direito Civil, depois o mestrado, depois o curso de Direitos Humanos na Espanha, né? Mas mesmo eu leciono para o nível superior desde 1995. Né? Na verdade, eu leciono desde 1977, que eu terminei o meu segundo grau. Não é? Então, eu dou aula muito cedo. Eu lecionei, por exemplo, eu lecionei cursos preparatórios para a Justiça, Natália. Eu tenho, hoje em dia, no meu portfólio, pelo menos 2.000 pessoas que já foram aprovadas por mim e que trabalham hoje na Justiça e já até se aposentaram na Justiça por conta disso. Tá? Eu tenho a grata satisfação de fazer isso. Até, inclusive, a gente tem um livro, tá? que é um terror para o concurso do TJ, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária. Não sei se você já leu a respeito disso. Eu criei um código comentado, né, de organização judiciária, que esse código, na verdade, ajudou muita gente a passar direto no concurso para o Poder Judiciário. Então, o magistério, para mim, está no sangue. Tá? Minha mãe, para você ter uma ideia, vou mostrar a mamãe. Mamãe é professora, mamãe é professora aposentada. Ela está aqui, ó, do lado do meu tio.
Tá? Meu tio é advogado, minha mãe está aqui na minha frente. Aqui. Minha mãe tem 87 anos de idade e ela é secretária executiva do escritório do meu tio. Meu tio tem 79, ainda advoga, e minha mãe está lá com ele, sendo secretária dele, cuidando do irmão até hoje. E estão bem, graças a Deus. Tá? É por isso. Alguma dúvida, Natália? Sem dúvidas, professor, muito obrigada. Gostei muito da história. A história é boa, não é? Eu sou um bom contador de histórias. Natália, você também deve ser uma boa contadora de histórias. Todo estudante de direito é um bom contador de histórias, sabe? E eu quero que vocês contem sempre as histórias de vocês, e eu quero que vocês sempre caprichem na prova de vocês. Tá? O estudante de direito ele precisa caprichar nas histórias que ele conta em prova. Eu adoro ler prova. Eu gosto de ler a prova do aluno, me sinto bem. Né? Tá bom, Natália? Prazer conhecê-la. Bom, eu também tenho uma pergunta. O senhor falou que escolheu a área criminal, mas durante a sua trajetória, o senhor atuou em diversas áreas, como a civil e a de família. Por que o senhor escolheu a criminal e por que o júri? E o júri também, a gente vê que requer um preparatório muito grande, porque, não sei se todos têm conhecimento, mas são duas fases, a anterior à pronúncia e a parte do julgamento de fato, né, onde tem o júri popular. Como é que o senhor faz essa preparação para o júri? Quanto tempo demora? E mais ou menos isso. Vamos lá, vamos falar um pouco da minha inclinação, primeiro para a criminal, que ela acabou se dando justamente quando eu pude passar no concurso para escrivão de polícia e comecei a ver técnicas de investigação e o procedimento policial em si. Né? É claro que quando eu trabalhava antes disso, eu trabalhava numa vara única aqui em Silva Jardim, o doutor Ciro Darlan de Oliveira, então ele era juiz do civil, do crime, da família, ele era tipo assim, um clínico geral, né? Ele cuidava de tudo. Tá? Então, como secretário dele, tá? E todo mundo tem essa noção, praticamente eu rascunhava as próprias sentenças que ele acabava assinando. E isso é um fato. O secretário rascunha, o secretário que faz o esboço de sentença, é como se fosse o juiz leigo hoje. Tá? Então, eu tinha essa liberdade. Tá? E o doutor Ciro sempre gostava muito do meu trabalho. Sabe? Ele sempre assinava embaixo e ele gostava assim, do que a gente trabalhava. Agora, é claro que a vara criminal ela veio ao meu socorro por causa dessa questão, tá? Do devido processo legal, a nova Constituição, o processo acusatório, inclusive, também, um tanto quanto imperfeito, mas depois, sabe, como advogado, a gente podia dar uma entonação diferenciada. Dentro do tribunal do júri, principalmente, aí entra a questão da preparação. O advogado, como eu gosto, por exemplo, de trabalhar no tribunal do júri, pegando o processo desde o início, desde a primeira fase, a fase da instrução, tá certo? Preferencialmente acompanhando o acusado desde do inquérito policial, sabe? Deixando a autoridade policial trabalhar à vontade. Eu não sou um advogado que eu fico pentelhando a vida da autoridade policial, mas, pelo contrário, deixo ela buscar ali a verdade que ela bem entender, né? Dentro da discricionariedade dela e tudo mais. Agora, claro, evidentemente, quando você passa para a segunda fase, é necessário que você domine o processo. Tá? O processo ele pode ter 1000 folhas. Tá? Então, você tem que saber o que consta cada uma delas. Não tem jeito, você tem que dormir com o processo. Tá? Enquanto o processo era físico, posso garantir a você, era bem mais fácil. Com o processo eletrônico, tá? Eu confesso a você que no início eu apanhei um pouquinho, mas depois eu fui pegando jeito. Tá certo? Eu fui imprimindo aquilo que me interessava e, de repente, eu fazia até mesmo um processo físico do meu jeito. Mas eu ia adiante. É claro, evidentemente, que o tribunal do júri ele é mais interessante por conta de honorários profissionais, principalmente. Hoje em dia, um tribunal do júri, ele, dependendo do cliente, ele pode te render 60, 100 mil reais.
né, por uma sessão do tribunal do júri, mas é um processo complicado, é um processo complexo, onde você não inventa teses de defesa, não, pelo contrário. A tese da defesa você encontra diante do fato, diante daquilo que não foi provado, principalmente. Nós temos, por exemplo, um dispositivo no Código, na Constituição da República, por exemplo, que ela prevê que o réu ele pode ficar em silêncio, né? Ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É isso? Tá? É claro que a jurisprudência, contrariamente à Constituição, ela diz, por exemplo, que o promotor de justiça, por exemplo, e até mesmo o juiz, pode fazer indagações ao réu, mesmo que ele se negue, digamos assim, a responder. Mas as indagações foram feitas. Tá? E o Conselho de Sentença, que é leigo, fica pensando, por que ele está em silêncio? Por que ele não responde ao juiz? Por que ele não responde ao advogado? Bom, enquanto isso acontece, tudo bem. O pior é quando o promotor de justiça, tá, na hora de fazer as suas razões ao vivo, diz claramente ao jurado, está vendo? O acusado negou. Vejam, quem cala, consente. Isso ele não pode fazer, porque há uma vedação no Código de Processo Penal que o impede de fazer isso. Perceberam? Isso causa nulidade do julgamento. O problema, Mariana, a sua pergunta é muito pertinente. O problema do Tribunal do Júri é que é uma sessão una, tá? E todas as consequências, sabe, ligadas, digamos assim, a nulidades, devem ser suscitadas na hora, sob pena de preclusão. É muito importante. Você viu algo que nulifique, você precisa chamar a atenção do juiz e que ele faça consignar em ata e que ele decida imediatamente, ou não. Estou sendo claro? Perfeito? Tá? Perfeito. Mais atraente é honorário do Tribunal do Júri, de fato, é mais atraente. Tá? Agora, claro, evidentemente que você não vai fazer milagre. É necessário que você tenha uma certeza daquilo que você esteja fazendo para que você não faça um júri só por fazer júri. Tá? Eu já tive casos que eu recusei, porque eu li os autos e digo, olha, aqui você vai tomar aqui pelo menos, comigo, vai tomar aqui pelo menos uns 20 anos. Aí o acusado diz, então para que eu vou lhe contratar se eu vou ser acusado? Condenado? Não, porque você pode de tomar uns 60. Eu estou lhe prometendo pelo menos 20 anos. Porque essa qualificadora que eu tento, eu vou fazer, eu retiro, essa qualificadora, isso assim, aquilo, tal. Aí ele não aceita, ele vai para outro e toma lá 60 anos. Aí fica difícil. Tá? Por isso que a gente fica vivo, né? Está vivo, porque eu não consigo enganar pessoas. Tá? Se eu posso, eu digo positivo. Se eu não posso, eu digo lamento, mas você não tem nenhuma chance. Entendeu? Eu ainda digo ainda aposto até com ele os anos de reclusão que ele pode pegar. Tá? Faço uma dosimetria da pena, né? Como faço com meus alunos em sala de aula, sobre isso. Você já deve ter aprendido muito bem sobre isso aqui, inclusive, também. Tá, Mariana? Perfeito. Eu queria fazer uma outra pergunta também em relação a essa área criminal. Todos sabemos que é uma realidade que muitas pessoas têm preconceito com criminalistas, né? Dizem que são advogados de bandido e tudo mais. Eu queria saber se o senhor já enfrentou algum tipo de vexatória mesmo, alguma problemática nesse sentido pelo preconceito, e como seria esse trabalho emocional para lidar com pessoas em cárcere e toda essa situação. Tanto esse lado da sociedade, como também lidar com o assistido. É interessante. Mariana, repara você uma coisa, eu não sei se você percebeu, eu sou um apaixonado pelo processo, por isso que eu sou advogado. Eu gosto do devido processo legal. Não de mais nada. Eu defendo a pessoa pelo processo. Eu não saio para jantar com o meu cliente, eu não tomo café com o meu cliente, eu não recebo meu cliente dentro da minha casa. Percebeu? Meu cliente é meu cliente, sabe? Se ele está preso ou solto, a nossa relação é meramente profissional. Tá? E eu vou lidar com isso
até onde eu vejo, até onde eu tenho a possibilidade de que ele aparenta não ter feito aquele ato em si, pelas provas que são apresentadas. A gente nunca deve perder de vista que o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, evidentemente, se ele fala que é inocente, tá? E é claro, eu sempre coloco para ele, olha, eu acredito na sua inocência, mas se você for culpado e se isso aparecer amanhã ou depois, eu não tenho nada com isso, porque você não me deu a chance de defendê-lo à altura. Tá? Porque o cliente ele sempre vem com essa entonação, né? Olha, eu não tive culpa, não estava lá, não fui eu, não sei de nada, não sei o que aconteceu, meu nome está aí, não fui eu que peguei, coisa e tal. Eu busco nos autos elementos, mostro para ele, não é eu, não fui eu, essa voz que está aqui não é minha, mas existe um áudio, essa voz não é minha, tá? E aí, de fato, eu peço o exame pericial para aquela voz, e de fato aquela voz aparece que não é dele, enfim, coisa e tal, e ele é absolvido. Veja, eu trabalho com provas. Tá? Ser advogado de bandido é uma coisa engraçada, né? Porque toda pessoa, aquela questão do princípio da não culpabilidade, né? Ele tem que ser declarado inocente até transjulgado de sentença penal condenatória. Tá? Mas eu não falo só sobre isso, não. Tá? Outro dia, um aluno me fez uma pergunta dessas, eu disse o seguinte, eu perguntei ele o seguinte, o que você acha de Tiradentes, querido? Tiradentes é o máximo da confidência. Pô, beleza, mas era bandido na época. E ele foi defendido por advogados. Ele era um marginal, ele era inconfidente. Olha, né? E o advogado, né, tal. Olha, veja você uma coisa, isso acontece. Você uma vez, para você ter uma ideia, e eu defendi uma pessoa, um rapaz, que ele teve um litígio. Não vou só me limitar a dizer nome, não dizer nomes, e nem a comarca. Ele tinha uma briga com a ex-mulher dele. Um ranço, era uma coisa mal resolvida no casamento dele. E ambos tinham uma filha de 4 aninhos de idade. Tá? E um dia de visitação, essa menina, veja, de 4 aninhos de idade, ela apresentava uma feridinha na pepeca. Ele comprou numa farmácia hipoglós, que você deve conhecer, e cuidou da menina. A menina, quando chegou em casa, a primeira coisa que ela falou foi para a mãe, foi o seguinte, mamãe, o papai passou o dedo aqui. A mãe viu aquele vermelhão na pepequinha da menina, foi direto para a polícia, isso rendeu-lhe uma confusão, rendeu inquérito policial, rendeu a ele uma condenação de 10 anos de reclusão. Veja vocês uma coisa. Veja. E, é claro, nós tínhamos uma saída, que era negativo de autoria, e havia um laudo pericial dentro dos autos, dizendo que aquela feridinha que a menina tinha era uma hiperemia, com H. A hiperemia, se você procura aí no dicionário, você vai ver, por exemplo, que a hiperemia é uma ferida fúngica, é uma ferida produzida por fungos. Não é uma ferida por ficção ou coisa parecida. Olha, eu só consegui absolver esse rapaz, tá, diante de uma câmera no TJ. Tá? Quem captou isso foi uma desembargadora. Essa desembargadora estava à beira da aposentadoria, ela estava com 69 anos de idade, era um dos últimos julgamentos dela, que ela disse, esse homem é inocente, e resgatou a inocência dele. Mas ele tomou 10 anos na primeira instância. Né? Você veja uma coisa, eu acreditei na inocência dele. Tá? E a desembargadora também, que seus colegas também acreditaram. Entendeu? Hoje você vê, por exemplo, problemas, né, que a polícia torna problemática, a questão do reconhecimento por fotografia, que o SCJ tem dado em cima, paulada em cima. Né? É complicado. E as pessoas são condenadas por isso, por reconhecimentos mal feitos. Percebeu? Então, tudo isso é fruto de um amor ao processo. Tá? É um amor ao processo e eu trabalho sistematicamente em cima disso.
Foi claro, Mariana, para você? Foi, perfeito. Muito obrigada. É. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só vou enviar no chat, tá bom? Isso. Antes que isso ocorra, professor Calegari, quer fazer alguma pergunta? Eu vou dar os parabéns, né, Davi? Porque você tem um dedo bom para os amigos, né? Selecionar seus amigos, e mais ainda para selecionar professores. E Obrigado. espero um dia chegar a esse ponto, esse seu nível, Jorge. Que é isso, Calegari? Mas, acima de tudo, eu também trabalho muito com processo, gosto muito do processo, isso. E tenho trabalhado com a ideia do processo humanizado, né? O processo, nós temos que pensar hoje não mais no direito fundamental ou no direito processual constitucional, mas o direito processual fundamental, né? Em que ele seja pensado ali como uma relação humana. Sim. Né? Aí a gente pode dialogar com várias correntes, ou o direito, por um lado, ele é a dominação, né? Ou ele é um marco civilizatório. Mas, Sim. mesmo nos estados tirânicos, ele precisa do braço jurídico e judiciário para se justificar. Sim. E daí, Jorge, uma vez dando uma palestra na Universidade de Buenos Aires, eu estava numa mesa com os magistrados da Itália, da Colômbia e do México, e aí o tema era direito e democracia, judiciário e democracia. E como eram todos juízes, ministros e tal, todos puxando para o judiciário como um sustentáculo da democracia. Bem, chegando a minha vez, eu fiz ver a todos que os regimes ditatoriais da década de 70 e 60 na América Latina fecharam o Congresso, mas não fecharam o judiciário. Né? Se você for no Oriente Médio, nas ditaduras do Oriente Médio, ou na Ásia, na Coreia, tem um poder judiciário forte, nós estamos também aqui na Venezuela, mas não podemos dizer que tem a democracia. Sim. Então, o grande elemento central de um Estado democrático de direito são os espaços públicos de cidadania, que formam essa consciência cidadã, e nesse espaço desprotegido dos privilégios, das prerrogativas estatais, está o advogado. Sim. Né? Como você colocou aí o que te leva para a advocacia é o senso de humanidade, de pensar no outro e se colocar na posição do outro. Sim. E num país, Jorge, que vive historicamente a crise do trabalho escravo, né? Hoje que as periferias são as senzalas urbanas, e que depois desse trabalho escravo há um estigma ao trabalho, né? Perfeito. E em que o grande dilema hoje do jovem, principalmente nessa crise atual, que você tem alta densidade demográfica, que não atende aos postos de trabalho para as novas gerações, é o dilema de você encontrar ou uma profissão ou uma vocação. Sim. E o que se confunde muito nas escolas jurídicas, no direito, é transformar um curso de direito eminentemente científico, mais prático também, numa escola de concurso. Isso, que você colocou com muito viés. O direito ele deve ser pensado como o Weber pensava a economia, né? O direito como vocação. Não o direito como profissão. Porque quando você coloca o direito como profissão, você fica compelido a achar a profissão. Não há necessariamente você ser juiz ou ser... Existe o direito, ele te abre uma perspectiva de cidadania ampliada, né, que permite você se colocar em qualquer setor da vida social, principalmente no setor político. Sim. Né? Um deputado, um vereador, tal. E trazer você com sua experiência de vida para os nossos estudantes essa visão de que é preciso ser feliz na vocação do que tornar os outros infelizes na profissão. Você veja, por exemplo, nós temos um caso agora recente, né, e de tantos outros, de juízes que, tendo uma possibilidade de exercer a judicatura com legitimidade e condenar alguém que tenha feito um ilícito,
por subverter a legalidade e a constitucionalidade do processo, o processo é anulado e aquele que supostamente cometeu um delito não pode ser condenado. E tem que prevalecer a presunção de inocência. Né? Então, essa preocupação da conjugação do direito com o processo, né, de ressignificar o processo como um ato de linguagem, de comunicação, de afirmação da pessoa humana, não de autoritarismo do Estado juiz, né? E de que, para ser juiz, você tem que ter uma vocação, mas, acima de tudo, você vai estar a todo dia, principalmente o juiz e o promotor, não tanto o advogado, porque a escusa de consciência para o advogado é mais simples. Ele não é um apresentador do Estado, ele é um apresentador da sociedade. Exatamente. Agora, o juiz é obrigado a decidir. Então, imaginemos um conflito moral dessa explanação toda que você está colocando para a gente tão rica. E me permita abusar um pouquinho de fazer esse comentário, que você me permite trazer isso para o nosso... A vontade enriquece, muito bom. É o seguinte, imagine que você é um juiz humanitário e defende teses humanistas, né, dos direitos fundamentais, direitos humanos e tudo, e você também é um promotor de igual matiz. E aí, num determinado regime, nós temos uma envergadura para um regime mais autoritário, modifica-se a nossa Constituição, abrindo-se brecha para a pena de morte, fora do estado de guerra. Mas você, como juiz, escreveu obras e sentenças maravilhosas condenando os países que praticam a pena de morte, para justificar suas sentenças textualmente bem redigidas e contextualizadas numa visão progressista. Qual é o embate moral agora? Você condena a pena de morte porque está na lei ou você pede exoneração do cargo? Então, esse é um embate moral que quem vai escolher uma profissão de juiz tem que ter a noção exata de que ele não vai encontrar no judiciário o berço da justiça. Exatamente. O berço da justiça, ele nasce com a moral e ele é interno. Entendo. E esse sentimento do justo, quem mais se digladia com ele para tentar aflorar isso na consciência do operador do direito estatal é o advogado. É sim. Então, aí que você tem que saber o que está no seu pensamento, no seu coração. Né? Eu, por exemplo, você falou do seu exemplo pessoal, né? Eu fui uma vez fazer o concurso para o Ministério Público Federal, e eu fui tão assim desmotivado com o negócio que eu cheguei no portão, trancaram na minha porta. Falaram assim, não é para você fazer esse negócio aqui. Trancaram o portão na minha porta. Aí fui fazer para juiz, cheguei na prova de sentença e estava fazendo um doutorado na Argentina. E aí fui reprovado na sentença. É uma coisa que eu faço todo dia, minuto de sentença. E na sentença então, era alguma coisa dizendo ali. E quando eu fui fazer o concurso para o mestrado, para o doutorado na UF, e agora para o concurso para professor na UF, passei de primeiro em todos. Então, e esse eu fiz feliz. Você chega lá com um passarinho, feliz, leve, solto e faz a coisa. Então, o que está acontecendo hoje, Jorge e Davi, obrigado por você me colocar em contato, os alunos, com o Jorge, uma pessoa com um coração tão generoso, de mostrar que se há um tempo a gente tem um debate sempre na faculdade entre teoria e prática, né? Você estuda teoria, não sabe aplicar na prática, ou quem é prático não serve para a teoria. Esse é um dilema filosófico existencial do ser humano. Mas, quando você parte da visão prática, que você teve lá nas suas experiências e tal, e começa a compreender o fato como ele é, e depois começa a reinterpretar a teoria e não decorar uma teoria, você começa a dar uma significação que você tem uma aplicação, principalmente quem lida com o processo. Exatamente. Quem domina o fato, domina a causa. É verdade. E isso tanto na entrevista com o cliente, como na montagem da estratégia processual. Sim. Quem domina a teoria não domina a causa, porque relega a prática dos fatos como uma coisa de segunda importância. Sim. Você vê em escritórios de direito que a entrevista com o cliente é feita por uma pessoa que não tem experiência. Às vezes até a secretária do escritório. Sim, é uma verdade. Não é? É uma verdade. É um formulário. Formulário ali faz. E ali é o momento que você tem que ser o primeiro interrogatório de depoimento pessoal. Sim, é uma verdade.
Fazer às vezes o juiz. Advogados tentando incutir nas testemunhas uma palavra que ela não sabe, o verbo que ela não sabe, uma conduta que ela não sabe. Isso é um pecado. Isso é criminoso. Né? As pessoas têm o direito ou não têm o direito. Fazer testemunhas de laboratório, isso é hediondo, isso é sério demais. Não é minha praia, nunca foi. Nunca foi. Não ouso, eu tenho juízo, eu tenho medo. E esse medo que você está falando aí, Jorge, ele vem por tem dois elementos nesse medo. Isso. Primeiro, é o nome profissional, que um profissional de direito é um dos poucos que tem um nome no seu trabalho. Sim. Né? Sim. É o nome. E o segundo é o respeito ao destino do outro. Do outro, exatamente. Ser o responsável pela vida do outro. Sim, exatamente. É uma verdade. E a gente, Jorge, como professor, e ver um professor vocacionado como você aí, com esse exemplo tão maravilhoso para mim e para os alunos, principalmente para mim, que a gente tem que estar sempre na humildade, procurar aprender e aprimorar, porque a gente é responsável pela vida deles. Sim. Nós estão começando agora. Nós fazemos parte do currículo existencial deles, do que eles vão escolher para frente. Sim. De uma forma ou de outra, cruzamos os caminhos deles hoje, né? Quem está aqui, quem ganhou esse tempo, porque isso é um ganho, não é? Está começando a beber um pouco dessa história, dessa experiência, não é isso? E dizendo, caramba, um dia ouvir uma pessoa falar sobre isso, olha o que está acontecendo. É uma verdade. E eu vou concluir aqui, para não ocupar o seu tempo, porque hoje o tempo é seu e dos estudantes, é o seguinte. Eu estava fazendo uma pesquisa para o doutorado, já projeto concluído, aprovado, e fui ao Japão apresentar essa pesquisa no Congresso de Sociologia e Direito. Quando eu voltei, eu dei um tempo, tinha terminado de ler o Crime e Castigo, né? E escrevi um artigo sobre ficção e realidade, porque é interessante, quando você vê o Crime e Castigo, você encontra a ficção, uma leitura do que é a realidade, e muitas vezes você vê num processo judicial uma realidade que vira depois um filme, uma ficção. Então, essa trama entre ficção e realidade, ou um depoimento falacioso, aquela coisa toda, você tem sempre esse momento de ficção e realidade. Aí escrevi esse artigo, uma pessoa nos Estados Unidos leu, me mandou um comentário, eu falei, rapaz, aqui está minha tese de doutorado. Mudei tudo, joguei tudo fora, comecei do zero, já dentro. Então, gente, começar do zero de novo, sempre. Sempre. E outra coisa, Jorge, que você mostrou aí, o profissional do direito, ele é um narrador. Ele tem dois momentos na petição, principalmente na petição inicial, ele puxando para o processo e processo de trabalho, que é você tem que narrar os fatos e argumentar sobre os fatos, trazendo o contato do fato com o direito para fundamentar a sua pretensão condenatória. Sim. Né? Essa narrativa e essa argumentação depende muito mais do que você sensibiliza a sua alma com a leitura de literatura, de cinema, de teatro, de bater papo no botequim, de frequentar ambientes sociais, do que da leitura de livros técnicos. Perfeito. Então, sempre aliar, né, Jorge? A literatura, a música, essa erudição vai ser muito útil para cada livro de direito, ler 2, 3 de literatura, romance. Isso, perfeito. E ser sucinto, não ser prolixo nas peças. Sim. Então, vamos escrever pouco para que o juiz possa ler. O juiz, a minha peça de habeas corpus, por exemplo, tem no máximo 3 laudas, que o juiz vai ler. Ele vai ler. Eu tenho certeza que ele vai ler. Ele não vai passar correndo as folhas. Não, ele vai parar e vai ler. As 3 folhas ele vai ler e vai me dar. Ele vai dar aquilo que eu pedi. Eu tenho certeza disso. Davi, você me permite roubar o Jorge para um evento que eu estou preparando? Jorge, já te faço aqui o convite para a gente analisar o processo como um grande texto. Nossa. Coerente e coeso. Você topa? Aceito. Eu inclusive, teve uma aluna nossa que ela fez letras na UERJ, e ela fazia direito na Estácio, não é?
Então, eu comentando em sala de aula sobre um julgado na Quinta Câmara Criminal e mostrando para eles um embargo de declaração que eu elaborei, falando sobre a questão de prática, né? Ela foi encantada com a peça e ela fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre polifonia e argumentação de autoridade, e ela escreveu um livro sobre isso. Eu até vou lhe passar depois o livro que ela fez em cima da nossa peça. Foi emocionante para mim. Ali eu já ganhei já o meu momento, né, que ela me dedicou esse livro, e ter o nosso nome no livro é muito prazeroso, né? Eu aceito, sim. Vai ser muito interessante. Me avise, tá, que eu estarei lá. Eu acho que é lá para outubro ou novembro. Tá bom, tá ótimo. Jorge, eu vou cobrar honorários para ser seu... Não, para ser seu agente, porque todo mundo que vem aqui, ele quer subtrair para o evento dele. Eu quero ser agente desse pessoal todo. Porque isso é bom. O pessoal vem, não, eu quero você para o meu evento, eu vou cobrar. Já vou começar a trabalhar para o senhor, doutor Jorge. Nesse próximo evento, nós vamos cobrar um cachê, porque todo mundo que vem aqui ele quer arregimentar o evento dele. Tá bom, pode cobrar. Juliana, temos mais alguma pergunta? Obrigado, professor Não Antônio. tem mais não, no chat, não. Tá. Eu queria agradecer, sinceramente. A gente já se conhece há várias décadas, Várias né? décadas, amigo. Várias décadas. Exatamente. Então, é sempre prazeroso ouvi-lo. Eu até fiz menção com as meninas aqui do projeto, lá na Moacir Bastos. Sim. Eu fui fazer uma palestra, lembra? Lembro. Aí eu estou escutando Jorge falando. Aí eu falando lá com... Esqueci o nome aquele professor que era um dos donos, que era o coordenador. Fugiu o nome dele. Odair, não? Não, porque era filho do dono. Ah, tá, sei. De cabeça branca, né? O nome também... Fugiu o nome dele. Eu falei, é Dória que está falando... Né? Tu estava dando aula e eu estava esperando o auditório você terminar a sua aula. Falei, é Dória. Aí ele falou assim, quem? Dória, Doriana, meu amigo. Meu amigo. Aí ele, conhece? Conheço muito. E é muito prazeroso ouvi-lo, né? E testificar isso. O que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com prazer. Porque o que foi ventilado aqui, tanto por você como pelo Calegari, é que para ter suavidade e para a coisa fluir, você tem que fazer de boa vontade. Sim. Então, às vezes, a pessoa tenta galgar uma atividade, não, essa aqui é rendosa. Ah, aquela ali paga pouco. Mas você tem que ver o ambiente que você vai entrar e as consequências dessa atuação. E você tem que estar leve, né? Leve, livre e solto, para fluir, para fazer, porque o rendimento sai muito melhor, você tem uma positividade de sucesso muito maior e você vai estar bem com você mesmo. Sim. Essa é uma coisa que um dos objetivos desse projeto, de mostrar ao graduando os vários caminhos que ele possa seguir e fluir bem para ele e se sentir bem e ter um bem-estar na sua vida profissional, que vai, em consequência, também irradiar na vida particular. Até no início a gente estava comentando, e não estavam todos aqui, do oficial de justiça. O oficial de justiça, ele tem um trabalho específico que ele faz aquilo com o pé nas costas. Não falando que aquilo é mole. Não. Se o indivíduo se dedica àquilo que você falou, ele organiza a agenda dele, ele vai ter um dia de trabalho e 6 de descanso. Exatamente. Tá? Até a menina fala assim, tô nessa. Né? Juliana, tô nessa. Mas é uma situação que a pessoa tem que gostar, tem que se adequar, tem que organizar, como qualquer outra atividade. Tá? O indivíduo tem que gostar de fazer aquilo. E o que a gente
tentar passar para os graduandos, qual a atividade eu me sinto mais feliz? Eu digo, não, isso aí eu faço com tranquilidade, é legal. Né? Eu falo para os alunos em sala de aula, o advogado, principalmente da área criminal, não se envolve com o cliente. Né? Eles têm mesa que separa eles e aquilo tem que ser eterno, aquilo que tu abordou. Eu não vou tomar cafezinho com ele, eu não vou almoçar com ele, ele não vai na minha casa, porque tem que ter essa separação. Ainda mais na área criminal. Você deve conhecer um profissional que atuava aí, que trabalhava em Previdência. Tinha um escritório muito grande aí. E eu até comentei em sala de aula. Estou lá na Polícia Federal, quem chega preso? O advogado. Aí eu perguntei para os colegas, o que foi? Ele guardava o armamento para os assaltantes da Caixa Econômica. Aí fica difícil. Aí, ele com um escritório enorme, ainda era contador, com um faturamento enorme, ele jogou tudo por terra. Mas eles pediram, é só falar não. Eu advogo para vocês, eu não trabalho com vocês. E depois eu fui professor do filho dele, o filho dele ficava toda cara no final, falava, vem cá, como é que está teu pai? Está lá na cadeia, não sei o que lá. O senhor fica me olhando, eu falei, é uma assertiva equivocada sua. Eu estou aqui para dar aula, eu não vou julgar o teu pai. Quem julgou foi o juiz e condenou ele. Mas a atitude dele é que fez, como é que se diz, por terra, né? Toda a clientela que ele possuía, tanto da área contábil, como da área previdenciária, como da área criminal, que ele jogou fora. Então, aquela abordagem bem feita que tu fez aí, de que não tem que se envolver com o cliente. Em hipótese nenhuma. Pode ser até área de família, pode ser qualquer coisa. Qualquer área é um tratamento profissional. Exatamente. Porque queira ou não queira, o cliente quer ter a sua ação ganha. E se você fica amigo dele, se perde, ele vai falar poucas e boas para você. Não? Exatamente. Eu penso que a expectativa dos nossos alunos, não só da UF, como da UERJ, como da Estácio, de SA, todos eles pensam em alcançar o melhor lugar no topo, né, da carreira e tudo mais. Agora, se forem buscar a advocacia, façam com seriedade, façam com responsabilidade, não é isso? Para que tenham aí, para que sejam respeitados, sabe, para que levem esse tempo de serviço, sabe, com coragem, tá? E com notável sabedoria para outros cargos, né? É muito interessante você ver, por exemplo, um magistrado que foi advogado, né, que compreende a situação do advogado. Hoje em dia, com o processo eletrônico, você mal vê o juiz. Veja, se você quiser, porque mesmo tendo processo eletrônico, todas as vezes que eu preciso de um juiz, eu vou lá, bato a porta dele, vem a secretária, eu converso com a secretária e tenho acesso ao juiz, todos me recebem. Nunca levei um não. Porque é isso. Mas o processo é eletrônico, o robô não vai despachar com o juiz. Quem tem que despachar com o juiz sou eu. Quem tem que falar com o juiz sou eu. Não é verdade? Então, é isso. Você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo do magistrado. Ele não vai te morder. Você não precisa ter medo do promotor, do delegado de polícia, ele não vai te morder. Trata todo mundo com humanidade, com respeito, com atenção, que você vai ser bem recebido. Não é isso? Tem um nome à frente para que as portas se abram a você. É por aí. A questão é um nome. É como se você cultiva um bom nome, as portas se abrem. Com certeza. Mais uma vez, eu agradeço ao Dr. Jorge Doria pelo tempo que nos forneceu aqui para proferir essa conversa, essa palestra, essa transmissão de experiência para os nossos graduandos, para todos que nos assistem aqui ao vivo e que nos assistirão no YouTube, que vai ser depois repassado para o YouTube. Que ótimo, me avisa. Eu fico muito feliz pela sua presença, pela sua palavra, né? Eu acredito que todos aqui também estejam satisfeitos com o que ouviram
e que poderão, no futuro, aplicar na vida profissional, seja qual a área que eles aderirem, de uma forma ou de outra. Tá Perfeito. Bom? Davi, eu também te agradeço e eu queria deixar o meu e-mail, né, para quem quiser se comunicar comigo e ter Bota aí no acesso. chat. Vou colocar no chat e o meu telefone também, para que vocês tenham aí acesso também ao meu telefone. Quem quiser o podcast das inovações tecnológicas, das carreiras tecnológicas também são importantes também. Agradeço, Davi, pelo convite. Professor Zé Antônio, também, obrigado pelas palavras. Sabe, fiquei muito lisonjeado com a sua menção. A minha pessoa, muito obrigado. Juliana, valeu muito. Mariana também, ainda está por aí. E aos alunos que tiveram também essa paciência de nos assistirem. Muito agradecido fiquei de ter vindo aqui. Tá bom? Jorge. Obrigada. Fala, Juliana. Nós terminamos. Queria agradecer só também. Oi? Queria agradecer também pela exposição. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos. Que bom que você gostou. Que bom, minha filha. Muito bom. Obrigado, Sara, também. Nós terminamos, mas você não sai. Eu vou parar a gravação e o pessoal normalmente tira foto e depois eu repasso para você, né? Ajeita a gravata. Ajeita a gravata, beleza. Ajeita a gravata, a barbicha aí, vê se está no esquema. Não, tá tudo beleza, tudo tranquilo, beleza. Ajeita o cabelo. Caneca? Não, melhor não, né? Bom, caneca que tem água, hein? É água que tem aqui, não é vinho, nem nada, é água. É água, vinho do Porto. Vinho do Porto é mais tarde. Retoque o perfume. Isso, o perfuminho, isso. Vamos lá? Natália e Beatriz, querem falar alguma coisa? Não, apenas agradecer por essa exposição, foi sensacional. Muito obrigada, professor. Obrigado, Natália, pelo carinho teu. Obrigadão mesmo, tá? Eu vou deixar meu contato aqui, qualquer peça que você precisar de mim, qualquer ajuda, estamos aí, tá bom? Então tá joia. Muito obrigada, professor. Isso. Pode ter certeza que eu vou entrar em contato, já que você ofereceu ajuda. Não, sim, eu tenho. Não é porque eu sou professor 24 horas, sabe? Então, precisa de alguma coisa, você conta comigo. Fala comigo, conversa comigo, tá bom? Eu vou parar a gravação. Tá bom. Natália, a Juliana e a Beatriz ficam encarregados da foto. Olha, depois não vai ter briga, falar assim, eu saí mal na foto. Natália, aparece aí. Eu vou me lembrar da Juliana, eu já fiz várias fotos.